da nossa agenda. Então, poder parar e conversar sobre um fortalecimento conjunto dessa agenda ESG e também econômica e sustentável, né? Porque é isso que gera emprego, a gente manter esse emprego, é fundamental. E a gente quer ficar à disposição de vocês, das empresas associadas, para que, de novo, aqui seja só uma primeira conversa, mas que qualquer conversa mais profunda que vocês usem os nossos contatos, passem os nossos contatos, que a gente vai ter o maior prazer de fazer esse atendimento individual também, tá? Então, Gabriel, acho que a gente pode passar aí, né? Então, a gente agora, né, nesses últimos meses, trabalhou bastante para construir novos produtos, para tentar atender às demandas, né, da sociedade. Não tem sido um período fácil para ninguém, eu acho que nem para as empresas, nem para a sociedade, né, nem para nós, então todo mundo está fazendo a sua parte. Eu vou falar aqui que fico bastante comovida mesmo, eu acho que como o setor privado também se juntou e fez inúmeras iniciativas para apoiar, né, eu acho que a sociedade nessa crise. Então, a gente nesse meio tempo já teve, como o BNDES, né, aqui colocando, mais de 21 bi liberados para esses créditos emergenciais. A gente não é um banco de capital de giro, mas nesse momento é importante isso para as pequenas empresas, então até produto para isso tem que ir para a rua. Foram mais de 150 mil clientes atendidos. Quando a gente coloca quais foram as empresas, são mais de 4,8 milhões de empregos, né, que a gente acredita que está sendo preservado. E na saúde, a gente tem aprovado, né, produtos e também iniciativas, né, que a gente já conseguiu colocar de pé 2,8 mil leitos, né, no emergencial saúde e mais de 1.700 monitores e respiradores. Então, tem sido, claro que o BNDES tem feito isso muito com a ajuda das empresas, né, que estão colocando tudo isso no mercado. Pode passar, Gabriel. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos, né, dessas ações emergenciais. Então, que nem eu falei, a gente colocou esse capital de giro, nesse caso voltado para o MPME, foi um sucesso. A gente colocou primeiro 5 bi, batemos a meta e agora vai ter um pouco mais. Isso aqui são para as empresas que faturam até 300 milhões, né? Nesse momento emergencial isso vai ser necessário. Tem contrapartida de emprego, então, assim, né, não é nossa preocupação aqui é essa sustentabilidade, né, da força de trabalho também. Fizemos o repasse, né, para o FGTS, como, né, assim, totalmente alinhado ao Ministério da Economia e né, com o governo federal. Conseguimos colocar de pé também, como operador, né, o crédito para folha de pagamento, permitindo que as empresas que faturassem até 10 milhões pudessem financiar pelo menos os 2 salários mínimos por empregado. Já falo aqui, eu acho, posso dar um spoiler, né, que entendemos muito do mercado, né, assim, melhorias que poderiam acontecer com essa linha e estamos dentro da casa refletindo como melhorá-la. Então, em breve a gente deve ter novidade também. O próprio emergencial saúde, que nesse caso era bem focado na ampliação dos leitos, né? Nós já tivemos aí cerca de 10 operações aprovadas em 4 meses, né? Menos de 4 meses, o que para a gente é um sucesso. Fizemos uma esteira, toda a nossa forma de analisar, né, de uma maneira muito séria, para poder dar conta do que é emergência, né? Hoje conseguimos colocar mais leitos, né, nos hospitais para atendimento. Pode colocar, Gabriel, pode passar. A gente colocou de pé também, né? Agora a gente está fazendo a escolha do gestor dos fundos de créditos para MPME. Então, a seleção foi aberta para a gente tentar levantar 4 bi em fundo de crédito que tenha como objetivo final chegar à empresa pequena, tá? E fazer um acesso maior do crédito, né? Aqui eu acho que a questão não é taxa, não é realmente dar acesso rápido, né? Dar mais canais de acesso às empresas pequenas. Fizemos a suspensão de pagamentos em tempo recorde ali, já em março já a gente já estava suspendendo, dando a possibilidade de suspensão de pagamentos tanto para os clientes diretos quanto para os clientes indiretos, né? Ali as operações automáticas por 6 meses para dar um alívio aí no fluxo de caixa e as empresas poderem, de novo, acho que pensando na preservação de emprego.
E aqui o último que o nosso departamento se envolveu muito foi, colocamos de pé o Match Funding Salvando Vidas, né? Então, essa aqui, se tu pudesse falar bem rapidamente, um orgulho, acho que é uma das iniciativas mais bonitas que a gente fez aí. A gente conseguiu, não é a nossa experiência, né, maior, mas mesmo assim, em pouquíssimo tempo colocamos de pé. Uma iniciativa em que a empresa, ela pode, empresa, pessoa física, sociedade, né, doar R$ 1 e o BNDES coloca mais R$ 1 para a gente poder fazer a compra, nesse primeiro momento, de equipamento de proteção dos médicos e enfermeiros, que estão na linha de frente das santas casas e hospitais filantrópicos. O programa ele foi pensado assim no começo, né? A gente via essas instituições que são sem fins lucrativos fazendo mais de metade do atendimento do Sistema Nacional de Saúde, né? Então, em alguns municípios é a única unidade de internação, e despreparados, totalmente despreparados, inclusive na parte de EPI, que, digamos assim, é algo bem básico, né, que precisa de alto volume, né? Então, a gente conseguiu, até agora já levantamos mais de 23 milhões, já fizemos uma primeira compra que chegou a mais de 50 municípios. A gente tem uma preocupação muito grande, a gente é um banco nacional, então, assim, fizemos um programa pensando com abrangência nacional, então, hospitais estão em todo o Brasil, certamente não em todos os municípios, porque nem os hospitais filantrópicos, não existem hospitais filantrópicos em todos os municípios, mas conseguimos chegar a todas as regiões. E a nossa preocupação sempre é tentar atender primeiro aqueles que estão numa situação de criticidade maior, né? As regiões que estão com maior óbito de Covid, que tem uma maior ocupação dos leitos, né? Então, conseguimos fazer isso. Ouvimos muitos parceiros, assim, nas conversas que a gente teve, e os parceiros institucionais, as empresas, ajudaram muito a gente a melhorar o programa. Então, por exemplo, percebemos que em algumas regiões, às vezes as empresas, elas conhecem muito bem, têm uma relação muito boa com a comunidade próxima, e elas querem ajudar aquela comunidade, porque elas entendem que precisa realmente, né, assim, daqueles materiais, né? O álcool gel, a máscara, o avental, enfim, até oxigênio. Você vai, como é que você ajuda aquela comunidade? Então, a gente conseguiu permitir que o doador também doasse direcionado, né, para a comunidade, que eles têm um relacionamento bem maior, perto, isso é importante. E também nas regiões em que a gente não conseguiu cobrir com um hospital filantrópico, né, uma forte cobertura de hospital filantrópico, até apoiar os hospitais públicos. Então, fomos aprendendo, né, o programa ele foi evoluindo, e convido todos, né, a conhecer. Felizmente aqui eu acho que a gente não tem o vídeo para passar, mas eu vou mandar, pedir para o Gabriel até mandar para todo mundo. A gente teve doadores, assim, fundadores que foram essenciais para começar essa iniciativa. Então, a gente já nasceu com o apoio da Clabin, da Lynx, do Banco ABC, da Lorenzen. Então, a iniciativa já nasce com 8 milhões, né, com a participação deles. Então, convido todo mundo a entrar aqui, conhecer a nossa plataforma, é a partir de R$ 10 a doação. A empresa que quiser doar, a gente, acima de 100 mil, consegue fazer uma contrapartida de imagem. Nós temos, né, várias formas de comunicação, de ajudar essa comunicação. A gente quer, né, essa parceria, quer juntar essas marcas para comunicar para o mercado. Então, deixo aqui esse pitch, né, porque realmente deu muito trabalho, mas é muito recompensador ver o resultado, né, agora, né, os nossos profissionais de saúde aí bem protegidos, porque você não pode ter baixa de ninguém agora na linha de frente, né? Senão você não baixa essa curva. Então a gente tem que proteger eles. Gabriel, acho que o próximo a gente pode, eu acho que a gente já tem isso, uma explicação aqui só de como funciona, né? Então a gente só, quando a sociedade ela coloca, né? A sociedade, a empresa, ela vai colocar o recurso no fundo, que ele é gerido pela Cital e Finanças do Bem, que é uma, né, já tem bastante experiência, mais de 2 anos de experiência nessa plataforma, nessa atividade, né, de estruturação de fundos. Para cada R$ 1, o BNDES coloca mais R$ 1. A Cital, ela gerencia, né, e faz a compra conjunta, faz a compra centralizada, né, dos equipamentos. A gente usa a plataforma da Bionexo, que é uma empresa que também já está no mercado há algum tempo, usada por muitos hospitais, em que você consegue fazer tudo digitalmente, né? O cadastro dos fornecedores, o lançamento dos valores e depois ter esses registros muito bem, né, mapeados.
a CMB, que nos ajudou a mapear a demanda dos hospitais filantrópicos e tem sido uma parceira, estou trabalhando aí pro bono. E quem recebe no final, os hospitais filantrópicos, lembrando que eles nunca recebem os recursos financeiros, eles recebem material, né? Porque a gente acha que eles têm que se focar no atendimento do paciente. A gente entrega, faz essa parte da compra. E que não tem sido fácil, né? No mercado em que você tem falta de muito material. Então, acho que aqui eu falei, né? Quem são os parceiros, o que a gente vai comprar, são esses kits de proteção. Agora, os mais urgentes, né? Isso é o mais urgente. A gente queria comprar também kit de sobrevivência para o paciente, mas a gente continua conversando com os hospitais e essa primeira parte continua sendo essencial. E convido, então, de novo, todo mundo a depois entrar no vídeo, conhecer a iniciativa, porque eu acho que isso aqui faz a diferença e é agora que está precisando, né? Eu acho que assim, não adianta a gente consegue baixar, se fizer uma ação coletiva agora, a gente consegue estancar esse problema, ter a recuperação, se Deus quiser, né, da economia, de tudo, muito mais rápido. Mas, assim, isso aqui eu acho que mostra, é só uma primeira iniciativa que o banco está fazendo, né? A gente pretende fazer mais, mas no momento que a gente sente essa necessidade, essa urgência, a gente parou para poder fazer, né? Eu acho que nessa agenda ESG, o que a gente achava que fazia mais diferença na ação. Gabriel, acho que pode passar. Tá bom. Eu acho que esse é o último slide do Salvando Vidas. Os próximos já são das linhas, né? Ok. Acho que a gente pode aproveitar, então, assim, eu acho que o banco ele é muito completo, né? A gente tem a missão em SD e tem uma missão de fortalecimento da cadeia e fortalecimento, que a gente falou aqui, eu acho que de todas as empresas que querem vir com a gente nesse desenvolvimento sustentável. Então, deixar aqui com o Gabriel a parte de produtos, que eu acho que pode atendê-los, né? A gente selecionou aqueles produtos que a gente acha que pode melhor atendê-los, né? Bom, gente, eu queria primeiro aí agradecer, Jonas, aí pelo convite novamente, tá? E dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho. E só sobre o projeto que a Bruna apresentou antes, o Salvando Vidas, falar que ele é um modelo de como o banco vai atuar, né, daqui para frente com responsabilidade social, patrimônio, toda atividade ligada a meio ambiente, a doações e a recursos não reembolsáveis do banco. O banco tomou uma decisão de sempre investir junto com parceiros privados, né? Sempre investir junto com as grandes empresas que também estão nessa área, para que as decisões sejam sempre compartilhadas, que também para que as empresas possam se aproveitar de todo esse know-how e desse serviço que o BNDES é capaz de proporcionar. Então, o Salvando Vidas é um exemplo disso. A gente estruturou esse formato de apoiar de uma forma muito eficiente o combate ao Covid. Então, você tem todo um controle, né, desse gasto, então você tem um cuidado para mostrar que o recurso chega forma de benefício para o hospital, né? Ele chega sob a forma do equipamento que vai ser entregue, não sob a forma de dinheiro, como a Bruna falou. Então, isso faz com que você tenha um controle muito maior, né, sobre o que está sendo feito com aquilo ali. A gente escolheu, junto com os hospitais, o que seria comprado. Então, a gente viu que esses equipamentos de EPI são um gasto exorbitante que os hospitais não tinham antes e passaram a ter que ter para todos os seus profissionais. Então, foi uma escolha muito acertada. O parceiro de compras faz com que a gente faça essas compras de uma forma muito eficiente. Então, em geral, a gente tem visto aí a primeira compra, por exemplo, que já foi entregue para os hospitais, teve aí um desconto de cerca de 25% em cima do valor médio que a gente esperava desses itens que foram doados. E o que a gente proporciona com esse tipo de projeto é uma facilidade muito grande para os doadores, né? Então, a gente teve vários doadores, já tem mais de 10 empresas aí que apoiaram, grandes empresas. No slide anterior tinha o nome de algumas, Bruno, eu só vou
colocar que essas foram as 4 primeiras, né? O Banco ABC, a Klabin, a Lynx e a Loura Invest, mas já tem várias outras que também já apoiaram, a Mitsui, a Votorantim, enfim, se vocês quiserem me ajudar aí, Léo e Bruno, para falar das outras empresas que eu acho que são importantes também, como teve uma adesão muito grande dessa campanha aí de outras empresas, e a campanha ainda está aberta por algum tempo para a gente poder chegar na meta. O banco aprovou até 50 milhões de reais de doação para essa finalidade, mas que só é desembolsada na medida que a gente tenha outros parceiros que desembolsem esses recursos. Então, qualquer empresa que resolva doar para essa campanha sabe que o BNDES está doando também um valor igual ao valor da doação da empresa. E um ponto importante que eu queria ressaltar é que a empresa pode escolher fazer essa doação para hospitais próximos às suas áreas de influência, então às suas unidades produtivas, e isso é uma coisa que a gente mudou ao longo da campanha e que aumentou muito a atratividade da campanha para as doações das empresas. Então, só para complementar e fazer esse convite a vocês a entrarem no site e darem uma olhada na campanha, e se tiverem interesse de participar dessa campanha junto conosco, entre em contato e a gente vai dar os detalhes de como fazer isso. Tá? Pode ser uma doação, se for uma doação até 100 mil reais, ela é feita pelo site, e as doações corporativas, elas são feitas diretamente para a Cital, que é o nosso parceiro organizador do projeto, e aí tem uma série de contrapartidas de marketing, enfim, para as empresas doadoras. Então, finalizando aí essa primeira parte da nossa conversa, a segunda parte da conversa é o seguinte: o BNDES, normalmente, é um banco focado no investimento, né, nos projetos. A gente tem uma série de linhas muito competitivas de longo prazo para a implementação de projetos, a modernização de unidades, a relocalização, linhas de eficiência energética, uma série de linhas focadas no investimento. A gente também tem algumas linhas muito conhecidas, principalmente pela Finame, de linhas focadas na aquisição de equipamentos. Então, melhoria dos maquinários, toda a parte de produtividade, de aumento de capacidade através da compra de equipamentos. Diante da crise, o banco adaptou alguns dos seus produtos, e aqui eu vou mostrar 3 possibilidades de apoio para as empresas nesse período onde existe uma falta de capital de giro para as empresas, onde elas precisam de um apoio para poder lidar com essa situação de queda de vendas e tudo. E aí a gente, fazendo uma ressalva, a gente não tem uma linha específica de capital de giro, ou seja, uma linha sem finalidade. Essa linha sem finalidade, ela só existe para micro e pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, ou seja, com faturamento até 300 milhões. Meu último slide é sobre essa linha, tá? Que é uma linha que está dando muito certo. A gente já desembolsou 5 bilhões, como a Bruna colocou, e estão sendo disponibilizados mais 5 bilhões para essa linha voltadas para empresas que faturam até 300 milhões de reais. Aqui eu vou estar falando dessas 3 linhas, que é o Finame Direto, o Exim e o Cadeias Produtivas. Então, o Finame Direto é uma linha que a gente antigamente só fazia Finame através de agentes financeiros. E o BNDES passou a fazer a linha de Finame, a linha para aquisição de equipamentos, diretamente pelo BNDES, sem passar pelos agentes financeiros, para empresas grandes, empresas que faturam acima de 40 milhões de reais. A gente também só fazia operações de pré-embarque de exportações através de agentes financeiros. O banco passou a fazer essas operações também de forma direta. Então, são 2 linhas que eram tradicionalmente focadas e disponíveis apenas através dos bancos comerciais, e o banco agora tem a possibilidade das empresas grandes operarem através do BNDES. Tá? E são linhas que têm uma natureza não só de investimento, mas também de giro para a produção, né? Para a produção de equipamentos, para a produção através da compra e dos insumos dos seus materiais que são usados na produção, e para a produção voltada para a exportação. Então, eu vou falar dessas 2 linhas
e depois vou falar um pouquinho de uma linha nova que o banco lançou, que é uma linha chamada Cadeias Produtivas, focada no crédito para as empresas grandes repassarem aos seus fornecedores e aos seus distribuidores. Tá? Então, é uma linha através do qual o banco fornece recursos, fornece funding para que as empresas grandes consigam dar um crédito adicional de longo prazo para as suas cadeias de fornecedores e seus distribuidores, fortalecendo, então, esses parceiros nesse momento de dificuldade financeira e de escassez de crédito no mercado. Começando pelo Finame Direto. Né? O que é o Finame Direto? Ele é uma linha de crédito que onde a empresa passa a ter um limite que é válido por 2 anos para aquisição e produção de máquinas e equipamentos credenciados no BNDES e para a compra de materiais industrializados nacionais. Então, 2 novidades aqui. A primeira é a questão de você ter um limite. Então, você faz um contrato único com o BNDES. Então, na linha do Finame tradicional, que imagino que vários dos senhores já conheçam, você fazia um contrato para cada equipamento adquirido. Para você poder operar direto com o BNDES de uma forma menos burocrática, a lógica é você faz um contrato só. Qual é a minha necessidade de aquisição de equipamentos pelos próximos 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 1 ano. Então, eu vou comprar aqui 10 milhões de reais em equipamentos nos próximos 2 anos. Então, você faz um crédito de 10 milhões de reais e, na medida em que você vai necessitando daquele equipamento, você entra numa plataforma eletrônica do banco e vai tomando aqueles créditos para aquisição daqueles equipamentos de forma automática pré-aprovada. Já está aprovado esse crédito, ele já pode ser sacado mediante a apresentação dos gastos das notas fiscais ou até através da sua forma de adiantamentos. Tá? Ele tem 2 questões aqui. A primeira era essa, e a segunda é que foi acrescentada a possibilidade, tanto na Finame Direta quanto na Finame Direta, da aquisição de materiais industrializados. Então, qual é a lógica disso? É você fortalecer a indústria nacional. Então, aquelas indústrias que usam materiais na sua produção, que usam insumos naquela produção, se eles estão usando aqueles insumos nacionais, de fabricação nacional, eles podem financiar esses insumos que estão sendo adquiridos para a produção. E aí a gente está falando de chapas de aço, a gente está falando aí de papel, de madeira, de uma série de insumos industrializados que podem ser utilizados pelas empresas. Para quem é essa linha? Para empresas que faturem mais de 40 milhões de reais, tá? E os financiamentos, o pacote de financiamento tem que ser acima de 10 milhões de reais. Então, o limite de crédito aberto tem que ser acima de 10 milhões de reais. Se você precisar comprar um equipamento de 10 mil reais, de 5 mil reais, você pode comprar cada equipamento que você precisar comprar. Mas o seu pacote de financiamentos exige que você tenha um gasto entre a compra de equipamentos e materiais industrializados de até 10 milhões de reais. Uma outra questão aqui, então, quais são as vantagens dessa linha? Então, ela é uma linha bastante competitiva. A Finame ela tem isenção de IOF, o que dá uma vantagem em relação a linhas de crédito convencionais. Você está falando aqui de prazos longos, você está falando de 2 anos de prazo de utilização do limite, você está falando de até 3 anos de carência na hora que você compra o equipamento, então eu quero ter até 3 anos e até 16 anos para pagar no caso de equipamentos. Tá? E 2 anos de carência e 7 anos para pagar no caso de materiais industrializados. Essa linha também tem uma flexibilidade grande, ou seja, você pode escolher as condições como você quer que seja financiado cada item. Então, na hora que você for solicitar na plataforma o financiamento daquele motor que você está adquirindo, você pode dizer, não, meu fluxo de caixa para esse motor aqui, eu tenho um retorno rápido, então eu quero só 1 ano de carência com 4 para pagar. E aí você coloca isso na plataforma e você recebe um juros mais baixo, né, adequado ao prazo da operação que você está fazendo,
Então, você já contrata toda uma possibilidade de financiamentos com diferentes taxas e prazos. Você está financiando aí 100% dos valores dos equipamentos e dos materiais. Então, eu comprei uma máquina de R$100.000, eu posso financiar R$100.000. E você, além desse valor do equipamento, você também pode ter 30% de capital de giro em cima das máquinas que você está adquirindo. Os materiais industrializados não, você só pode financiar 100% daquele valor, mas das máquinas você pode financiar até 130% desse valor. Esses recursos eles são disponibilizados normalmente em 2 dias úteis da liberação. Então, você coloca lá a solicitação na plataforma. Se for no caso de equipamento, você pode receber o recurso em 2 dias como um adiantamento. Se for no caso de materiais industrializados, você tem que colocar nota fiscal, você está comprovado aquele gasto, você recebe também em 2 dias úteis aquele valor. Um outro ponto, o último ponto aqui para ressaltar, é que você pode ter um reembolso de até 12 meses. Então, se você adquiriu máquinas nos últimos 12 meses ou materiais industrializados nos últimos 12 meses, você pode solicitar o crédito do BNDES para esses gastos já realizados. Agora, nesse momento de pandemia, de dificuldade de crédito, isso pode ser um benefício muito grande, porque você pode utilizar essas aquisições que você fez previamente para levantar um recurso para a sua empresa, para suprir as necessidades emergenciais que você está tendo. Em termos de prazos e custos, né? Aqui é uma tabelinha resumo. Eu já falei um pouco dessas coisas, mas não de tudo. E essa apresentação depois fica para vocês verem o detalhe. Mas, basicamente, o custo do BNDES aqui é a TLP. A TLP está em 2,06% ao ano, tá? A IPCA mais 2,06% ao ano, mais 0,9% de remuneração básica, 0,9% ao ano ou 1,3% ao ano, dependendo do tipo de item que você está adquirindo. Então, se for um BK eficiente, uma máquina 4.0 ou um equipamento referente à energia renovável, é 0,9% a taxa básica que o BNDES solicita. Se for outros tipos de BKs, ônibus e caminhões ou aeronaves, seria 1,3% ao ano o spread básico que o BNDES solicita. Uma outra alternativa é fazer o contrato em Selic. A Selic ela está muito atrativa hoje, então a gente tem várias empresas que estão optando por fazer o contrato em TS, que é o que a gente está falando assim, que é a taxa Selic, que hoje é Selic mais 0,1%, no caso do BNDES, adicionada desses mesmos spreads. Então, em ambos os casos, as linhas são muito competitivas. Tá? Eu diria que a Selic, para prazos mais curtos, ela é mais competitiva, e a TLP, para prazos mais longos, ela é mais competitiva. Então, assim, esse foi o que eu queria falar sobre Finame Direto. A gente pode parar um pouquinho, responder um pouco alguma questão, ou a gente pode seguir para a linha de exportação, como vocês preferirem. O que você acha, João? Perfeito. Não sei se já tem perguntas, acho que a Bruna já respondeu uma pergunta que entrou no chat. Deixa eu ver. Mas se não, se alguém quer fazer uma pergunta assim, já também pode falar direto. Se não, você pode continuar, viu, Gabriel? Tá bom. Eu vou continuar, então, e aí, no final, a gente faz as perguntas. Se alguém quiser me interromper, fiquem à vontade. Perfeito. Linha de pré-embarque. A linha de pré-embarque também era uma linha que só era operada por agentes financeiros. Qual é a lógica da linha de pré-embarque? A linha de pré-embarque eu sou um exportador, eu vou exportar nos próximos 4 anos. Eu posso adiantar os recursos da minha exportação hoje. Então, é uma linha também muito útil para esse momento de escassez de crédito. Tá? O que pode ser exportável? Né? Que tipo de exportação que a gente financia? Exportações do grupo 1,
e do grupo 2, aqui, basicamente, bens de capital, é o nosso grupo 1, e alimentos, vestuário, obras de minérios, metais, uma série de coisas que a gente pode exportar no grupo 2. O que a gente não exporta em geral, tá? É uma verificação caso a caso. Automóveis de passeio, equipamentos de defesa e produtos agrícolas, commodities, carne, esse tipo de coisa a gente não financia, porque a gente entende que já existe financiamento adequado para esse tipo de produto. Tá? Então, o que a gente quer aqui é financiar produtos que têm uma agregação de valor na economia brasileira. Tá? E como é que é esse financiamento, né? A gente tem condições diferentes aí para médias empresas que faturam até 300 milhões de reais e grandes empresas que faturam acima de 300 milhões de reais. Tá? As condições diferentes estão no prazo. Então, para a média empresa, a gente tem um prazo de até 36 meses, uma amortização de até 24 meses e uma taxa aí que vai de 1,25% ao ano mais a TLP ou a Selic, até 1,50% ao ano mais a TLP mais a Selic, e a gente pode financiar até 100% desses itens exportados nos próximos 4 anos. Tá? No caso aqui, até nos próximos 3 anos. No caso da grande empresa, a gente teria até 4 anos de prazo para os itens do grupo 1 e até 3 anos de prazo para os itens do grupo 2, com até 36 parcelas de amortização ou 24 parcelas de amortização, dependendo do grupo também do produto exportado, com a taxa aí de TLP, LIBOR ou Selic de 1,25 a 1,50. A diferença aqui também está na participação, que a gente aí só financia até 80% do valor das exportações. Tá? Aqui a questão na modalidade âncora é que a gente também pode fazer esse financiamento para uma empresa que está exportando os produtos ou seja, uma distribuidora, por exemplo, que está fazendo a exportação daquele produto fabricado no Brasil. Não somente a gente pode fazer o financiamento para a fabricante, mas também para aquela empresa que é a exportadora no momento seguinte da cadeia. Então, a linha do Exim era isso que eu queria falar. Basicamente, é uma linha muito interessante, onde você pode adiantar os recursos previstos para as suas exportações de até 3 anos ou até 4 anos, dependendo do porte e do tipo de produto que você exporta. O terceiro produto que eu quero falar é um produto novo, recente no banco, um produto que só está funcionando no período emergencial. A princípio, ele funciona para protocolos até o final de setembro, que é um produto aí sim de giro puro para micro, pequenas e médias empresas através das grandes empresas de sua cadeia produtiva. Gabriel, só uma pergunta, desculpa de interromper. Esse juro que você falou no caso anterior, isso é juro anual ou é juro acima do Selic? Então, você vai ter Selic mais 1,25% ao ano. Tá bom, obrigado. Ou TLP mais 1,25% ao ano. Tá? Vamos lá. Aí a gente tem, no cadeias produtivas, o que é essa linha de cadeias produtivas? Né? E a gente botou aqui 2 exemplos que a gente já fez no passado, que o banco sempre tem essa linha disponível, que é uma linha chamada, uma modalidade que a gente chama de âncora. O que é isso? Quando você tem uma empresa que depende dos seus fornecedores ou depende de distribuidores e ela quer expandir tanto os fornecedores quanto os franqueados, por exemplo. A gente tem essa linha disponível sempre, normalmente, onde a gente coloca o crédito para a empresa e a empresa repassa para os seus franqueados ou para os seus clientes. Então, aqui só um exemplo, a gente já fez contratos com a Boticário, onde ela repassou esses recursos para mais de 200 franqueados,
fazerem reformas em suas lojas, mudarem os produtos que eles estão vendendo, enfim, para eles fazerem um investimento que era benéfico para a empresa âncora. Tá? Da mesma forma, a Renner ela fez esse financiamento de longo prazo através dos recursos do BNDES para fornecedores que ela queria desenvolver, queria que eles aumentassem a sua capacidade, melhorassem a sua qualidade. Então, ela forneceu esse recurso de longo prazo para projetos de desenvolvimento dos seus fornecedores. A novidade que a gente tem nessa linha atual é que, na verdade, essa linha não é uma linha para projetos, ela é uma linha focada no capital de giro das empresas. Então, é a empresa grande que tem empresas na sua cadeia, fornecedores ou distribuidores, que necessitam de um fôlego financeiro. E aí o que o BNDES está fazendo é disponibilizando um recurso para essas empresas que têm essa vontade de fazer essa operação e aí não teriam um recurso adequado no mesmo prazo e custo competitivos para repassar para as suas ancoradas. Tá? Então, o objetivo principal é a preservação dessas cadeias do emprego e a obrigação que a empresa âncora tem é de repassar esses créditos nas mesmas condições financeiras que ela está recebendo esse crédito. Tá? Então, o benefício para a empresa âncora é a melhoria dos seus parceiros. Tá? É você garantir a produção dos seus fornecedores, é você garantir a sobrevivência dos seus distribuidores, entendendo que isso é um gás, né, é um capital de giro necessário para que ela mantenha a sua cadeia saudável e consiga operar ao longo do tempo. Então, como é que é feito isso, né? Basicamente, o BNDES ele assina um contrato com a âncora, e a âncora é a devedora, a garantidora daquele contrato, e a âncora assina contratos de repasse com essas ancoradas. Tá? Tem que ser nas mesmas condições. O BNDES desembolsa esse recurso direto para a âncora, e essa âncora ela é que se obriga a repagar esse recurso para o BNDES, e a âncora repassa esses recursos para as ancoradas que pagam essa aí no prazo do contrato, que tem que ser também o mesmo prazo. Então, basicamente, a única limitação é que essas empresas ancoradas, elas têm que ter ROB, né, tem que ter receita operacional bruta menor do que 300 milhões, e as empresas âncoras têm que ter uma receita operacional bruta maior do que 300 milhões. Aqui, qual é a condição dessa linha? A condição dessa linha é Selic mais 1,1% ao ano, mais o spread de risco da âncora, em geral um bom spread de risco, porque ela em geral é uma empresa de boa qualidade de crédito, uma empresa grande. Você tem um prazo de utilização desse crédito de até 1 ano, então a âncora fica com aquele crédito, ela vai fazendo aqueles contratos com seus fornecedores em até 1 ano, e esse contrato ele pode ser de até 5 anos de prazo total de pagamento, com até 2 anos de carência, podendo ser menor que isso. Tá? Então, se a empresa tiver interesse em dar o contrato com 6 meses de carência para o seu fornecedor e com 2 anos para pagar, ela pode também fazer isso. A tranche do BNDES, que vai ser destinada a esse contrato de âncora, vai ter o mesmo prazo, tá? E as mesmas condições. E as condições para liberação, basicamente, são que tenha sido feito esse contrato de repasse com a ancorada, uma declaração da ancorada de que a receita dela seja abaixo de 300 milhões e que ela esteja regular, tenha uma CND, uma certificação negativa de débitos com a receita e o INSS. Então, basicamente, é um capital de giro. Tá? Esse capital de giro, 5% do valor do contrato que foi feito, a própria empresa pode ficar com ele para custos que ela tem adicionais aí, nesse processo. Os 95% têm que ser repassados para as empresas ancoradas. Então, empresas que faturam até 300 milhões, o valor mínimo do contrato de âncora
pré-embarque de exportação ou do FINAME direto, cada um deles tem que ser no mínimo 10 milhões de reais. Tá? O valor máximo que uma empresa pode tomar nessa linha é de 200 milhões de reais. As garantias, em todos os casos, são garantias usuais do BNDES, podem ser garantias reais, normalmente são garantias reais e um aval dos controladores, dependendo do rating, né, da classificação de risco da empresa. A gente tem vários formatos de flexibilização dessas garantias, podendo dispensar a garantia real, ou a garantia pessoal, ou até ambas, no caso de uma empresa com uma classificação de risco muito boa. Nesse caso desse produto, a gente tem aí um prazo de vigência até 30/9. Aqui é só a gente mostrar um pouquinho como é que é a lógica, né, da TLP. Então, a TLP ela é uma taxa baseada na NTNB de 5 anos, então ela é bastante competitiva a partir de 5 anos, 6 anos, para grandes projetos muito longos, ela passa a ser muito mais competitiva do que as taxas de mercado. Para projetos mais curtos, às vezes pode ser mais interessante até tomar uma Selic como taxa de referência. Aqui é uma questão de que a TLP ela possui um desconto sobre a NTNB, então esse desconto ele vai se diminuindo ao longo do tempo. Então esse ano existe um desconto de 36% em relação à NTNB. A partir do ano que vem esse desconto vai para 17%, depois 9%. Pela lei, até 2023 não existirá mais esse desconto. Aqui é só um pouco dos tipos de garantia que a gente pode ter nos contratos do banco: hipoteca, penhor, recebíveis, enfim, e fiança e aval dos acionistas. E aqui o último slide, se não me engano, como é que eu faço para solicitar um crédito no BNDES? Né? Então, basicamente, a gente mudou um pouco o nosso formato. Para essas linhas, a gente está operando numa esteira nova, automática, que é uma esteira mais ágil no BNDES. Você tem um portal, que é o portal do cliente, e que está aqui o link para onde você consegue solicitar isso. E aí a empresa ela fornece as informações cadastrais, faz um processo de habilitação aí com o BNDES, então basicamente vai ser avaliado os dados financeiros, a árvore societária, questões cadastrais, e o banco vai dar uma indicação de taxas e margens para operar. A partir desse momento, né, que a empresa foi habilitada no BNDES, ela passou pelo processo de habilitação, a empresa apresenta para o BNDES qual é a linha que ela quer. Então, aí eu quero tomar um crédito para exportação. E aí isso vai para as alçadas decisórias, pode ser o comitê de crédito ou a diretoria do BNDES, e aí esse crédito vai ser contratado e liberado. Então, isso funciona da mesma forma para os projetos, para as 3 linhas que eu mostrei aqui, tanto cadeias produtivas, quanto Exim, quanto Finame direto, você tem esse processo automático. Para projetos de investimento mais complexos, eu quero fazer uma unidade nova, né? Eu quero fazer uma planta que vai exigir licença ambiental, vai exigir um estudo de viabilidade, aí a gente tem um processo um pouco mais cuidadoso, um pouco mais célere, onde a gente vai estar verificando uma série de questões aí ambientais sobre o projeto, questões relacionadas à viabilidade econômico-financeira, técnica do projeto. Então, normalmente, essa fase de análise, de avaliação do projeto, ela é um pouco mais demorada. Então, era o meu penúltimo slide. O último slide, na verdade, é sobre a linha de crédito de giro para pequenas empresas, que é a linha que a gente recomenda sempre quando a gente conversa com as pequenas empresas. E o portfólio do banco ele é um portfólio muito difícil, ele é complexo, tem várias opções. Então, nesse momento, a gente costuma dizer, não, a melhor linha que tem do banco para uma empresa que está precisando de capital de giro é essa linha. É uma linha que é a linha crédito pequenas empresas, onde você vai tomar esse crédito através de agentes financeiros. É uma linha que de até 5 anos, com até 2 anos de carência. Essa linha pode ter prazos menores, dependendo do agente financeiro, e que funciona com Selic
ou TLP mais 1,45% ao ano, mais o spread do agente financeiro, tá? Onde a empresa pode tomar até R$500 mil a cada 12 meses. Então, essa é uma linha que antes ela era focada só em micro e pequenas empresas e que ao longo da crise financeira a gente estendeu ela para empresas com faturamento até 300 milhões e essa é a linha que já desembolsou 5 bilhões de reais para cerca de mais de 10 mil empresas. Tá? E essa que é a linha que agora passou a ter um orçamento de 10 bilhões de reais. O Gabriel, acho que vale dizer que por conta da pandemia, esse limite de 500 mil foi até retirado, né? Eu acho que a gente reconhece que tem uma urgência, então temporariamente esse limite foi tirado, mas acho que a ideia é realmente só durante a emergência atual que a gente passa, né? Perfeito, Bruno. O Gabriel, eu estava vendo aqui no chat algumas perguntas. Eu infelizmente eu vou ter que atender uma outra reunião aqui, mas assim, eu coloquei até aqui, eu acho que os pontos que eu vi mais importantes para a gente responder de uma maneira, né, mais profunda seriam as garantias. Eu acho que a gente passou ali, mas mostrar que ele serve para todas as operações diretas, então se você puder explicar de novo aí a parte de garantias, nossa política, né, de crédito de garantias. Uma outra questão que eu achei excelente é que a gente não mostrou, mas temos uma pergunta aqui sobre o Green Recovery e investimentos e projetos, linhas para esse tipo de projeto. Temos, então, assim, estamos pensando aí em soluções novas como debêntures verdes. Então, se tivermos parceiros para conversar na estruturação de um projeto novo, um produto novo como esse, queremos muito ouvir, mas sim, temos de prateleira também, então você pode falar da eficiência energética, a própria linha Easy, que tem a parte ambiental, né, socioambiental. E aí, então, eu deixo aqui, vou deixar vocês com o Gabriel, Guilherme, Léo. Eu, infelizmente, vou ter que sair, mas, de novo, queria agradecer muito esse espaço que vocês deram para o BNDES, para a gente poder fazer esse canal, né, estreitar esse canal e continuar sempre à disposição. Obrigado, Bruna. Obrigada, gente. Com licença. Jonas, eu sugiro assim que quem quiser fazer alguma pergunta que faça para a gente ter essa prioridade aí das perguntas, que a Bruna falou que tinham várias. Eu posso já responder um pouquinho sobre a de debêntures. A gente tem um produto de debêntures e a gente está estudando entrar em emissões de debêntures verdes de empresas e apoiar a estrutura de debêntures verdes de empresas. Então, assim, esse é um assunto de extremo interesse nosso, né? E aí eu queria deixar aqui as portas abertas, coloquei até meu contato aqui no chat, para qualquer um que queira fazer um contato direto, tirar alguma dúvida específica sobre o seu caso, para entrar em contato e a gente dá esse atendimento a cada um de vocês, tá? Perfeito. Não sei se faltou alguma pergunta no chat box, acho que não. Alguém tem uma pergunta para Tem uma fazer? aqui também que o Renato falou aqui, né? Como fica a avaliação de risco para empresas estrangeiras? O BNDES considera o volume global de negócios ou apenas os números no Brasil? Aí depende de quem vai ser o garantidor, né? Se a empresa no exterior for garantidora, vai avaliar o grupo, aí vai até provavelmente pegar um rating já internacional e já vai ser até mais rápido. E se for só a nacional, aí vai ter que fazer o rating da nacional, mas na estrutura societária vai ter que avaliar até a empresa mãe, né? Até a matriz. Se o Gabriel quer complementar. Acho que é isso, né, Guilherme? O único ponto aqui, eu diria assim, se o rating da empresa internacional for bom, ela pode dispensar essa fiança da matriz, por exemplo, esse aval da matriz. A gente pode considerar o rating da empresa lá de fora, vai considerar o daqui, e aí, diante dessa ponderação, a gente pode dispensar ou não esse aval da matriz. Isso realmente é uma coisa que acaba sendo caso a caso. Eu tenho uma pergunta também. Eu, como pessoa física, o representante da minha microempresa,
eu poderia retirar um crédito e tem que ser atrelado a exportações, por exemplo, se, vamos supor, eu perguntei sobre juro, porque claro que tem oportunidade também, juro é baixo, talvez há instrumentos no mercado que oferecem juro maior. E assim, desculpa perguntar desse jeito, mas tem como fazer um empréstimo para fazer um investimento num título que rende mais e bancar a diferença? É alguma coisa que a BNDES suportaria? Hoje eu acho difícil você achar alguma coisa que rende alguma coisa Mas acho difícil você conseguir tomar um crédito que renda mais do que as taxas de juros que a gente pratica. Tá? Na prática, o que importa é se você está usando aquele recurso para um investimento, né, para fazer uma planta produtiva, para adquirir um equipamento, você se qualifica ao financiamento do banco. Então, normalmente, para projetos de até 10 milhões de reais, a gente sempre opera via agentes financeiros. Então, quem vai operar essas linhas em São Paulo, o Bradesco é um grande operador, a Desenvolve São Paulo é uma excelente repassadora de recursos do BNDES. A gente tem operado muito com as cooperativas de crédito, com a Sicredi, enfim, dá alguma outra aí, Guilherme, o Credicorp, enfim, tem várias cooperativas que operam o BNDES. Então, o que a gente busca fazer, no caso de micro e pequenas empresas, é estimular a concorrência no mercado de crédito. Porque hoje você tem uma concentração muito forte nos 4 grandes bancos, então o nosso papel principal é de suprir funding para os outros bancos, né? Então a gente é muito forte em bancos agrícolas, em bancos de cooperativa, estudando também agora em bancos de desenvolvimento, né, como a Desenvolve São Paulo, enfim, o BRDE, o BDMG, e a gente está também estudando agora passar a dar crédito para bancos digitais e fintechs. Então, esse é o nosso próximo passo em termos de concentração de crédito, trabalhar com outras alternativas de crédito. O primeiro passo que a gente deu foi esse edital que a Bruna comentou, de FDICs de fintechs, né? Então, a gente vai aportar em 10 fintechs de crédito para que elas possam ter recursos para repassar para pequenas empresas. Esse é algo que deve estar viável já para tomar empréstimos a partir do final do ano também. Obrigado. Entrando no site do banco, dá para ver, tem muitas linhas de crédito, né? Então, acho que é quase tailor-made para quem quiser mais informações. Tem para todos os tamanhos e necessidades. Então, essa é uma vantagem e uma dificuldade, né, Jonas? Então, por isso que a gente gosta de fazer essas conversas, para a gente mostrar assim, mas quais são as melhores linhas, né? Então, hoje as empresas estão buscando realmente um apoio financeiro por conta da crise. Então, de todo aquele portfólio que o banco tem para as empresas grandes, essas são as linhas que, de fato, são linhas que te possibilitam ter alguma forma de capital de giro, né? A maior parte das linhas elas são muito focadas em investimento, né? Então, se tem um investimento em energia, em eficiência, em capacidade, aí são outras linhas, tá? Não são essas linhas que a gente mostrou aqui. A gente quis realmente focar nessas linhas principais de apoio à saúde financeira das empresas nesse momento, tá? Perfeito. Mais algumas últimas perguntas, gente? Ou foi tudo esclarecido? E para mim foi bem claro tudo. Parabéns, Gabriel, Guilherme, obrigado também, Leo. E a notícia boa é que está gravando nessa apresentação. Para quem não estava aqui dentro no início, a gente está gravando, a gente vai pôr esse vídeo no nosso site. Temos os contatos da turma da BNDES, né? Então qualquer dúvida para frente, e com certeza podem falar diretamente com eles, né? Então acho que isso são 4, 5. A gente tem tentado fazer esses bate-papos no máximo 1 hora. A correria lá fora continua grande, né, para todo mundo. Tem alguém que quer fazer uma última pergunta? Não? Renato, quer comentar
um último comentário, nosso cônsul. Talvez só uma pergunta, Jonas, para o Gabriel. Antigamente, o BNDES também tinha linhas de crédito para projetos fora do Brasil. Como é que continua a política do banco nesse sentido? Existem facilidades ou mais limitações a projetos fora do Brasil? Vocês podem comentar um pouquinho isso, Gabriel, por favor? Claro. Renato, o banco restringiu um pouco esse tipo de apoio, tá? Hoje a gente não tem feito operações. As linhas, elas existem no portfólio, tá? Mas a gente não tem feito operações fora do Brasil. O que a gente tem ainda é a possibilidade de fazer exportações, né? Linhas de exportação. Isso sim, a gente continua fazendo, mas a gente tem feito... Eu não lembro de algum projeto recente de financiamento fora do Brasil. Não sei se o Guilherme lembra alguma operação. Não, atualmente a gente Por exemplo, não está. O que tem as linhas de financiamento estão abertas, né? E mesmo antes era financiamento a exportação de bens e serviços. E aí entrava o serviço de engenharia, entrava a obra no exterior. A gente segurou um pouco o financiamento de serviços, mas o financiamento de bens continua aberto. Então, está mais restrito, mas dá para... Por exemplo, aeronaves, a gente tem financiamento de aeronaves, de equipamentos, né? Os caminhões da Volvo, Scania, exportar aí para a América Latina, está aberto para esse apoio. Acho que são empresas assim que vêm direto na cabeça, assim, como empresas. Jonas, para terminar, eu também queria fazer um convite aí a cada um entrar no link. Eu deixei o link aqui do Salvando Vidas, que eu acho que é um projeto bem interessante. Tem um videozinho sobre a iniciativa no link. E, assim, é possível fazer a doação de pessoa física a partir de R$10. Então, eu acho que é bem interessante. E se alguma empresa tiver interesse em ser patrocinador do projeto, também entre em contato com a gente, que a gente faz uma reunião específica, mostra aí para a pessoa relevante aí de sustentabilidade da empresa, enfim, para a cúpula da empresa, se eles tiverem interesse em participar de alguma forma do projeto. Tá? Queria agradecer a vocês aí. Se tiver mais Gabriel, alguma pergunta, a gente... Eu queria complementar o seu comentário com aquela provocação do Leonardo Seron no começo, né, que a gente está falando salvando vidas, mas a gente tem uma agenda para esse ano, os próximos, mais ampla da agenda ESG. E a provocação dele fica aí para o Jonas e para o Renato, né, se pudesse ser porta-voz das empresas suecas aí, qual seria a agenda ESG, socioambiental, que as empresas suecas no Brasil têm interesse em apoiar, ou qual é essa agenda para a gente bater com os nossos futuros projetos. A gente já tem projetos voltados para a Amazônia, estamos caminhando nisso, mas podem ter outras questões importantes para as empresas e que o BNDES pode ajudar a viabilizar essa agenda socioambiental. Então, Perfeito, Guilherme. Eu vou passar para vocês também alguns links para vídeos que nós fizemos com as empresas, entrevistas. Esse relatório saiu ano passado, já em novembro de 2019, com, acho que são 12 empresas suecas que participaram. Isso foi antes da pandemia, né? Mas esse relatório está no site, também tem vídeos, entrevistas com as empresas. Estamos fazendo agora um follow-up, porque tem acontecido, né, esse primeiro semestre, as mesmas empresas. A gente está lançando vídeos na LinkedIn e outros canais do social media, né? Então, vai ser bem interessante, bastante ação. E também a revista Nordiclight, que saiu semana passada, temos artigos grandes lá contando sobre as ações das empresas suecas. Acho que vocês vão gostar de ler. Então, vamos continuar a conversa, com certeza, e vamos em frente juntos. Na revista do final do ano, ou do ano que vem, vai estar ações conjuntas do BNDES, empresas suecas. A SG vai aparecer lá. Vai ser um bacana, novo cover story. Cover story pode ser.
Tá bom. Jonas, talvez só para lembrar o Guilherme e o Gabriel, enfim, a Bruna teve que sair também, nós vamos ter, enfim, o Team Sweden promove no mês de novembro as Semanas de Inovação, né? Então, aí já na sua 7ª edição, e com certeza esse ponto da sustentabilidade, ou economia verde, enfim, tudo que é, enfim, smart development vai estar na nossa pauta, então pode ser, tem um momento que nós voltamos a conversar aí com a equipe do BNDES, seja com o Guilherme, o Gabriel, a Bruna, né, Jonas? Acho que vamos manter isso na agenda também aí para poder, talvez, não agora que está acabando esse semestre, mas daqui a 4, 5 meses, em função das semanas de inovação, que são bastante tradicionais aqui, enfim, no Team Sweden, né? É um projeto conjunto da Embaixada, da Câmara, do Business Sweden, dos consulados, do CISB, enfim, das empresas, evidentemente, e normalmente nós temos também, se a pandemia permitir, até a vinda de representantes do governo que vem ao Brasil. Então, temos até um secretário de Estado previsto na agenda também. Eventualmente, a gente poderia ter uma coisa em conjunto com o BNDES, né, Jonas? Lembrar depois para a Johanna, que é a nossa embaixadora também, que vai estar reportando essa reunião e, enfim, ver o que a gente pode aproveitar para esse segundo semestre também. Bem lembrado, Renato. Com certeza. Excelente. A gente pode estar à disposição para ajudar, participar, enfim, o que vocês quiserem. A inovação também é um tema muito caro para a gente e a gente vem rediscutindo também a nossa atuação em inovação, então vai ser muito bom, né, ouvir vocês, entender quais são as necessidades de vocês nessa área. Obrigado, Gabriel. Perfeito. Rapidinho, só uma pergunta curta da Sandra aqui sobre os novos produtos, as novas iniciativas continuarão após pandemia? Sim, o Finame Direto é um produto que ele é perene, tá? Ele foi bolado antes da pandemia e continua depois. O Exim, a gente imagina que também, mas o Exim, ele sempre, o pré-embarque é uma linha que ela em geral, ela é mais colocada pelo BNDES em momentos de escassez de crédito, até porque o que a gente faz com ela normalmente? Ela existe, mas ela, em geral, ela é mais competitiva nesses momentos de escassez de crédito, né? Então, em momentos normais, às vezes você consegue linhas mais interessantes no mercado, tá? Então, a gente acaba fazendo isso, com isso a gente não faz um crowd out do mercado, a gente simplesmente atende ao mercado quando tem uma escassez de linha de exportação. A linha de cadeias produtivas é uma linha muito nova, a gente espera que ela seja prorrogada pelo menos por algum tempo. Obrigado, Gabriel. Para finalizar, quem topa uma foto? Tem muitas câmeras desligadas aqui. Quem ainda não penteou o cabelo para participar, por favor, quem está afim para participar de uma foto, liga a câmera. Vou pedir para Renato, que é sempre ativo na mídia social, para postar também essa foto, para divulgar esse bate-papo. Todo mundo tem que estar sorrindo, Jonas, e fazendo com as palmas virtuais assim, né? Eu vou tirar aqui. Vou lá. 1, 2 e... já! Todo mundo. Pronto, tirei. Obrigado, Renato. Passar para o Jonas e ele divulga para todos. Obrigado, gente. Parabéns, obrigado, Gabriel, Guilherme. Um abraço para a Bruna e para todo mundo. Obrigado, Renato. Vamos Ok, manter foi um prazer. o diálogo. Um abraço. Tá bom? Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde para todos. Obrigado. Obrigado.